O sol escaldante do Egito banhava o palácio dourado, quando dois homens entraram na sala do trono. Um deles, Moisés, já havia sido príncipe naquelas mesmas paredes. Agora, voltava como mensageiro de um deus que o faraó Ramsés II jamais reconheceria. O que estava prestes a acontecer não era apenas um pedido de liberdade, era o início de um confronto entre o poder humano e o divino, que desafiaria tudo o que os egípcios acreditavam. "Deixa meu povo ir", declarou Moisés, sua voz ecoando pelas colunas majestosas. O faraó riu. Afinal, ele era considerado um deus vivo, governante da civilização mais poderosa do mundo conhecido. Por que cederia aos caprichos de escravos hebreus? Mas o que Ramsés II não sabia é que sua recusa desencadearia 10 eventos catastróficos que fariam o Egito mergulhar no caos. E aqui está o detalhe mais surpreendente que poucos conhecem. Cada praga não era aleatória. Cada uma atacava diretamente um dos deuses egípcios mais venerados, humilhando-os publicamente. O rio Nilo, adorado como divindade, seria transformado em sangue. O todo-poderoso Deus Sol seria engolido por trevas impenetráveis. Ainda mais impressionante, estudos científicos modernos sugerem que essas pragas podem ter ocorrido em sequência natural, uma causando a outra, numa reação em cadeia devastadora. O que aconteceu nos próximos dias mudaria não apenas o destino de um povo escravizado, mas o curso de toda a história humana. E começou com algo tão simples quanto água. Bloco 1 menos o rio de sangue, e a invasão das rãs 7.000 caracteres. Na manhã seguinte, Moisés e seu irmão Arão retornaram. Desta vez, foram até a margem do Nilo, onde o faraó costumava fazer seus rituais matinais. O Nilo era a artéria vital do Egito, a fonte de toda vida e prosperidade. Era considerado sagrado, uma manifestação do deus Api. Tocar nele era tocar na própria essência divina do Egito. "Assim diz o Senhor", proclamou Moisés, "pelas águas que transformarei, conhecerás quem é o verdadeiro Deus." Arão estendeu seu cajado sobre o rio. O que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. A água cristalina do Nilo começou a mudar. Primeiro, um tom avermelhado sutil. Depois, um vermelho profundo, viscoso, como sangue fresco. O odor era insuportável. Peixes começaram a boiar aos milhares, seus corpos prateados, contrastando com o líquido carmesim. A água que alimentava milhões de pessoas, que irrigava as plantações, que sustentava a civilização inteira, estava completamente contaminada. Os sacerdotes egípcios correram para suas câmaras secretas. Usando seus conhecimentos mágicos, conseguiram replicar o fenômeno em pequena escala, transformando água limpa em algo parecido. "Viu?", disse o faraó a Moisés. "Meus magos também podem fazer isso. Seu Deus não é especial." Mas havia uma diferença crucial. Enquanto os magos egípcios podiam criar mais água contaminada, não conseguiam reverter o que havia sido feito. O Nilo permaneceu envenenado por 7 dias completos. O povo egípcio cavava freneticamente ao redor do rio, buscando água subterrânea, filtrada pela areia. Mulheres carregavam jarros vazios. Crianças choravam de sede. O mercado de água limpa se tornou o negócio mais lucrativo do reino. E o faraó simplesmente voltou para seu palácio, recusando-se a ceder. Aqui entra um detalhe fascinante que cientistas modernos descobriram. O Egito está situado em uma zona geologicamente ativa. Tremores de terra, mesmo leves, poderiam liberar grandes quantidades de ferro dissolvido no solo, que ao se misturar com o Nilo, causaria oxidação massiva. A água literalmente enferrujaria, tornando-se vermelha e tóxica, matando os peixes. Coincidência? Timing divino? O mistério permanece, mas a teimosia do faraó teria um preço ainda maior. 7 dias depois, quando o Nilo finalmente voltou ao normal, algo ainda mais bizarro começou. Primeiro, foram poucos, alguns crocodilos saindo da margem. Depois, rãs, centenas delas. Depois milhares. Milhões.
Uma invasão verde e viscosa, que cobriu literalmente cada centímetro do Egito. Elas saltavam nas casas, invadiam os quartos reais, pulavam nos pratos de comida, entravam nos fornos ainda quentes. O som era ensurdecedor, um colchar infinito, que não cessava nem durante a noite. As mulheres gritavam ao encontrá-los em suas camas. Os padeiros não conseguiam trabalhar, pois cada massa de pão amassada continha rãs esmagadas. Os soldados tropeçavam nelas durante a marcha. O próprio faraó acordou com uma rã em seu travesseiro, seus olhos saltados, fitando-o fixamente. Os sacerdotes novamente tentaram demonstrar seu poder, invocando mais rãs através de seus encantamentos. Mas isso só piorou a situação. Agora havia ainda mais anfíbios invadindo cada espaço. O Egito estava literalmente sendo enterrado vivo, sob um tapete verde e pegajoso de criaturas saltitantes. Chega! Gritou o faraó, finalmente. Convocou Moisés e Arão. Orem ao seu Deus. Façam essas criaturas desaparecerem, e eu deixarei seu povo ir. Sua voz tremia, não mais com autoridade, mas com desespero. Moisés, demonstrando um poder que deixou todos boquiabertos, não apenas fez as rãs pararem de invadir, ele as matou todas, simultaneamente. Num instante, milhões de rãs simplesmente morreram. Onde quer que estivessem, pararam de se mexer. O silêncio repentino foi quase tão perturbador quanto o colchar havia sido. Agora havia um novo problema. Milhões de cadáveres de rãs em decomposição. O fedor era indescritível. As pessoas as juntavam em montes gigantescos que apodreciam sob o sol escaldante. O cheiro de carne em putrefação dominava todo o Egito, entranhando-se nas roupas, nos cabelos, nas paredes das casas. Era impossível escapar. Mas assim que o último monte de rãs foi queimado, o faraó, respirando aliviado, mudou de ideia novamente. Na verdade, disse aos seus conselheiros: acho que não vou libertar os hebreus. Foi apenas uma praga passageira. Coisas da natureza. O coração de Ramsés II estava se tornando cada vez mais duro, cada vez mais teimoso. Ele não imaginava que o pior ainda estava por vir, e que seu próprio filho pagaria o preço final dessa arrogância. A ligação científica aqui é intrigante. Quando o Nilo foi contaminado, matando os peixes, o ecossistema entrou em colapso. Rãs, que normalmente são controladas por predadores aquáticos, se reproduziram sem controle. Quando o rio voltou ao normal e os peixes morreram, as rãs perderam sua fonte de alimento e, em desespero, invadiram as áreas habitadas. Causa e efeito. Num domínio perfeito da natureza, menos um plano cuidadosamente orquestrado. Bloco 2 menos a infestação tripla. Piolhos, moscas e morte 7.000 caracteres. Moisés não voltou ao palácio desta vez. Não houve aviso, não houve negociação. Deus havia instruído algo diferente o imediata. Arão estendeu seu cajado e golpeou o pó da terra. Então, o solo do Egito ganhou vida. Piolhos, não apenas alguns, mas trilhões deles, surgiram da poeira, das paredes, dos tecidos, das camas. Insetos microscópicos que se infiltravam em cada dobra de pele, em cada fio de cabelo, em cada pelagem de animal. A coceira era intolerável. Nobres egípcios, acostumados com banhos luxuosos e óleos perfumados, se coçavam até sangrar. Os animais se debatiam, esfregando-se contra as paredes, na tentativa desesperada de alívio. O que tornou essa praga particularmente significativa foi a reação dos magos egípcios. Pela primeira vez, eles fracassaram completamente. Tentaram, usando todos os seus conhecimentos místicos e químicos, replicar o fenômeno. Nada, nem um único piolho surgiu, através de sua magia. Eles se entreolharam, pálidos, e disseram ao faraó as palavras que ele não queria ouvir. Isto é o dedo de Deus. Mas o orgulho de Ramsés era maior que sua razão. Não, respondeu simplesmente. Os hebreus ficam. A resposta divina veio na forma da quarta praga menos
E desta vez, Deus estabeleceu uma distinção clara. Moscas invadiram o Egito em nuvens tão densas que escureciam o sol. Elas entravam pelos narizes, pelos ouvidos, pelos olhos. Atacavam a comida, contaminavam tudo que tocavam. O zumbido era constante, Madni, impossível de ignorar. Mas na terra de Gozen, onde os hebreus viviam, não havia uma única mosca. Nenhuma. Os egípcios olhavam através das fronteiras com inveja e terror. Como era possível, na mesma região, separados apenas por alguns quilômetros, dois destinos completamente diferentes? O Deus dos hebreus estava demonstrando controle absoluto, poder seletivo que nenhum deus egípcio jamais havia exibido. Está bem, cedeu o faraó, chamando Moisés. Vocês podem fazer seu sacrifício menos, mas aqui no Egito, não precisam sair. Era uma negociação astuta. Se os hebreus sacrificassem animais que os egípcios consideravam sagrados, seria causa de conflito, talvez até guerra civil. E o faraó sabia disso. Moisés, rejeito. Precisamos ir ao deserto. 3 dias de viagem. Não há alternativa. Após mais discussões, o faraó concordou novamente, desde que as moscas desaparecessem. Moisés orou, e instantaneamente, milhões de moscas simplesmente desapareceram. Mas sabendo o que viria, Moisés alertou: não nos engane novamente. O faraó, claro, ignorou o aviso. Assim que o último inseto sumiu, voltou atrás em sua palavra. A quinta praga foi devastadora para a economia egípcia. Uma doença misteriosa e fulminante atacou todo o gado egípcio, menos cavalos, burros, camelos, bois, ovelhas, animais que pela manhã estavam saudáveis. Ao meio-dia, cambaleavam. E ao anoitecer, estavam mortos. Era uma peste de velocidade aterrorizante. Os currais ficaram cheios de cadáveres. O cheiro de morte animal se juntou ao fedor ainda persistente das rãs em decomposição. Mas novamente, nem um único animal hebreu morreu. O faraó enviou inspetores para verificar. Talvez os hebreus estivessem mentindo, mas os relatórios voltaram confirmando. Cada cavalo, cada ovelha, cada boi dos hebreus estava perfeitamente saudável. Era impossível, mas era verdade. Aqui temos outra possível conexão científica. Os cadáveres de milhões de rãs, as pragas de piolhos e moscas, tudo isso criou o ambiente perfeito para a proliferação de doenças. Antraz, por exemplo, poderia ter se espalhado rapidamente entre os animais através das moscas. E se os hebreus mantivessem seu gado separado, em áreas distintas, poderiam naturalmente ter escapado do contágio. Causa natural, com timing divino. Mais uma vez, o coração do faraó se endureceu. Registram as escrituras. E então veio a sexta praga, talvez a mais perturbadora, fisicamente, até aquele ponto. Moisés e Ar, seguindo instruções divinas, pegaram punhados de cinzas de fornalha e as jogaram ao ar na presença do faraó. As cinzas se espalharam como uma nuvem fina sobre todo o Egito, e onde quer que tocassem pele humana ou animal, surgiam pústulas, menos bolhas dolorosas, inflamadas, que se transformavam em feridas abertas, supurantes. Os egípcios estavam cobertos de chagas, seus rostos desfigurados, seus corpos em agonia. Os animais que haviam sobrevivido à quinta praga agora gemiam com feridas por todo o corpo. E os magos do faraó, eles nem conseguiram comparecer à presença real. Estavam tão cobertos de úlceras que não conseguiam nem caminhar, muito menos realizar seus rituais. Alguns historiadores e cientistas sugerem que essas feridas poderiam ser resultado de uma infecção bacteriana secundária, talvez causada pelos piolhos e moscas, exacerbada pela malnutrição e estresse. Outros apontam para a erupção do vulcão Santorini, que ocorreu aproximadamente nessa época histórica, e cujas cinzas vulcânicas, carregadas de produtos químicos, poderiam causar exatamente esse tipo de queimadura química na pele quando misturadas com o suor. Mas o faraó, mesmo com seu próprio corpo coberto de feridas, mesmo vendo seu povo em agonia indescritível, mesmo sabendo que os hebreus estavam ilesos, recusou-se
a ceder. Seu orgulho havia se tornado uma força tão poderosa quanto as próprias pragas. Ele estava lutando não apenas contra Moisés, mas contra a própria divindade. E estava perdendo espetacularmente. Ainda não temes ao Senhor, disse Moisés ao faraó durante mais um confronto. E estava certo. Ramsés II acreditava que, como Deus Rei, não poderia mostrar fraqueza. Admitir derrota seria negar sua própria divindade. Então ele continuou resistindo, mesmo enquanto seu reino desmoronava ao redor. O que ele não sabia era que as 3 próximas pragas ultrapassariam tudo o que havia acontecido até então, em devastação e terror. O Egito ainda não tinha visto nada. Amanhã, a esta mesma hora, anunciou Moisés ao faraó, haverá uma tempestade de granizo como nunca houve no Egito, desde sua fundação até agora. Era um aviso incomum. Deus estava dando tempo para as pessoas se prepararem. E aqui está um detalhe crucial que muitos perdem. Alguns egípcios já haviam começado a acreditar. Todo aquele que temer a palavra do Senhor, continuou Moisés, deve levar seus servos e animais para abrigo. Quem ignorar este aviso, perecerá no campo. E pela primeira vez, houve uma divisão entre os próprios egípcios. Alguns oficiais do faraó, tendo testemunhado 6 pragas consecutivas, correram para proteger suas propriedades. Outros, leais à teologia egípcia, ou simplesmente teimosos, deixaram tudo ao ar livre. Na manhã seguinte, o céu começou a escurecer de forma antinatural. Não eram nuvens de chuva comuns. Havia algo sinistro elétrico no ar. Então, começou granizo do tamanho de pedras caindo do céu. Mas não era apenas granizo comum. Menos eram bolas de gelo envoltas em fogo. A própria descrição bíblica é extraordinária. Pedras de granizo, com relâmpagos correndo entre elas. Uma combinação impossível de gelo e fogo correndo simultaneamente. Cada pedra que caía explodia em chamas ao tocar o solo. As plantas, linho que estava em flor, cevada que estava madura menos foram completamente destruídas. Árvores centenárias foram partidas ao meio. Qualquer pessoa ou animal que estava no campo foi morto instantaneamente, esmagado pelo granizo ou queimado pelo fogo que o acompanhava. O barulho era apocalíptico. O estampido do granizo batendo na terra misturado com o trovão constante e os gritos dos que não conseguiram chegar a tempo aos abrigos. A luz dos relâmpagos era tão constante que parecia dia, apesar das nuvens negras. E isso continuou por horas. Cientistas modernos tentaram explicar esse fenômeno. Algumas teorias sugerem que uma erupção vulcânica massiva, possivelmente Santorini, poderia lançar partículas carregadas eletricamente na atmosfera, criando tempestades com atividade elétrica extraordinária. O granizo formado em tais condições poderia conter gases vulcânicos, que se inflamariam ao entrar em contato com oxigênio na descida. Mas mesmo essas teorias admitem que o evento descrito seria extremamente raro. Quando a tempestade finalmente cessou, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Pela primeira vez suas palavras soaram genuinamente arrependidas. Pequei desta vez, admitiu. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Ele implorou que a tempestade parasse, prometendo solenemente que libertaria os hebreus. Mas Moisés, que já conhecia o padrão, respondeu com palavras proféticas. Eu sei que você e seus oficiais ainda não temem verdadeiramente ao Senhor Deus. Mesmo assim, orou, e a tempestade parou abruptamente. E como previsto, assim que o último trovão ecoou, o faraó voltou atrás. Essa foi a gota d'água. A 8ª praga não seria precedida por negociações ou avisos elaborados. Seria rápida e absolutamente devastadora. Na manhã seguinte, um vento leste começou a soprar. Quente, seco, constante. Ele soprou o dia inteiro e a noite inteira. Os egípcios, ainda se recuperando da tempestade de granizo, olhavam nervosamente para o horizonte. Algo estava vindo. Ao amanhecer, viram, começou como uma nuvem escura no horizonte oriental. Mas não era uma nuvem de tempestade. Era algo vivo, pulsante,
e estava se aproximando rapidamente. Quando ficou mais perto, o horror se revelou. Eram gafanhotos, bilhões deles. Uma nuvem tão densa que bloqueava literalmente o sol. Quando chegaram, foi como se uma cortina negra tivesse coberto o Egito. O som de suas asas era ensurdecedor. Um zumbido profundo e constante que fazia os edifícios vibrarem. Eles pousavam em tudo, cobrindo cada superfície. E então começavam a comer tudo que havia sobrevivido à tempestade de granizo, menos as plantas tardias. As árvores que ainda tinham folhas, qualquer grama verde, foi devorado em questão de horas. Os gafanhotos comiam em frenesi, suas mandíbulas trabalhando incessantemente. Eles entravam nas casas, comiam cortinas, tapetes, qualquer coisa de origem vegetal. O trigo e o centeio, que haviam sido plantados tarde e escapado do granizo, desapareceram completamente. Os conselheiros do faraó, desesperados, finalmente o confrontaram. Até quando este homem será uma armadilha para nós? Gritaram. Deixe o povo ir. Você não vê que o Egito está destruído? Era uma rebelião da corte. Os próprios oficiais estavam se voltando contra seu Deus-rei. Ramsés cedeu parcialmente. Está bem, vão menos, mas apenas os homens. As mulheres e crianças ficam. Era outra negociação astuta. Menos manteria as famílias como reféns, garantindo o retorno dos homens. Moisés recusou, terminantemente. Todos vamos, jovens e velhos, com nossos filhos e filhas, ovelhas e gado. O faraó, em um acesso de raiva, expulsou Moisés de sua presença. Saia daqui, e nunca mais apareça diante de mim, ou morrerá. Mas os gafanhotos permaneceram, devorando cada último pedaço de verde que restava no Egito. Finalmente, incapaz de suportar mais, o faraó convocou Moisés novamente. Apesar de sua ameaça, pequei contra o Senhor seu Deus e contra você, confessou. Sua voz quebrada, perdoe meu pecado só mais esta vez, e ore, para que esta praga mortal seja tirada de mim. Moisés orou. Deus enviou um vento oeste fortíssimo, que pegou cada gafanhoto, menos cada um menos, e os jogou no Mar Vermelho. Não ficou um único inseto. Mas, previsivelmente, o coração do faraó endureceu novamente. O que veio a seguir foi a praga mais simbolicamente poderosa de todas. Um ataque direto ao Deus Supremo do Egito. Não houve aviso. Não houve negociação. Moisés simplesmente estendeu sua mão em direção ao céu. E a luz morreu. Não foi uma escuridão comum, como a noite. A Bíblia descreve como uma escuridão que podia ser sentida. Uma escuridão tão densa, tão palpável, que era física. Os egípcios estendiam as mãos e não conseguiam ver os próprios dedos. Era como se um peso negro tivesse descido sobre toda a terra. O pânico foi imediato e absoluto. O Egito adorava Ra, o Deus Sol, acima de todos os outros deuses. O faraó era considerado a encarnação viva de Ra na terra. E agora, Ra havia sido engolido, apagado, humilhado. Se o sol podia ser eliminado, que esperança havia para os outros deuses menores? Durante 3 dias completos, a escuridão reinou. As pessoas não conseguiam ir trabalhar. Não conseguiam encontrar comida. Famílias se amontoavam umas nas outras, no escuro aterrorizadas. Acender fogo ajudava pouco menos a chama. Parecia ser sugada pela escuridão. Sua luz, mal penetrando alguns centímetros. Era como se a própria luz tivesse sido banida do Egito. Mas em Gosen, onde os hebreus viviam, havia luz natural completa. O sol brilhava normalmente. As crianças brincavam nas ruas. A vida continuava normalmente. A fronteira entre luz e trevas era literal e visível. Você podia ficar com um pé na escuridão egípcia e outro na luz hebraica. Os cientistas têm teorias fascinantes sobre isso. Alguns sugerem que uma tempestade de areia massiva, possivelmente desencadeada por atividade vulcânica distante,
poderia criar uma escuridão tão densa? Partículas de areia finas e cinzas vulcânicas, suspensas no ar, absorveriam a luz solar. O deserto a leste, onde ficava Gozen, poderia ter sido poupado pela direção do vento. Mas mesmo essa explicação não captura completamente a natureza sobrenatural do evento descrito. Psicologicamente, esses 3 dias destruíram algo fundamental na psique egípcia. O Egito era a civilização da luz, dos monumentos dourados, das pinturas vibrantes, do sol eterno. Agora, tudo estava em trevas, impenetráveis. Muitos egípcios provavelmente pensaram que era o fim do mundo, que os próprios deuses haviam abandonado sua terra. Quando a luz finalmente retornou no 4º dia, o faraó convocou Moisés imediatamente. Sua voz estava diferente, quebrada, desesperada. Vão, levem suas mulheres e crianças. Celebrem seu culto, mas então acrescentou a condição fatal. Mas deixem seus rebanhos e gado. Vocês têm que deixar algo. Era a última tentativa de manter controle, de não perder completamente. Mas Moisés, firme como sempre, recusou. Nenhum casco ficará para trás. Precisamos de nossos animais para sacrificar a Deus, e não sabemos quais precisaremos até chegarmos lá. A resposta do faraó foi explosiva. Saia de minha presença. Nunca mais veja minha face. No dia em que você aparecer diante de mim, morrerá. Era uma ameaça de morte explícita contra o profeta de Deus. Moisés respondeu com calma terrível. Como você disse, nunca mais verei sua face. Mas antes de sair, acrescentou palavras que congelariam o sangue de qualquer pai. Assim diz o Senhor. Por volta da meia-noite, passarei pelo Egito, e todo primogênito no Egito morrerá, desde o primogênito do faraó que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva, que está atrás do moinho, e todo primogênito do gado. Também haverá grande clamor por todo o Egito, menos como nunca houve, e nunca haverá novamente. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cachorro rosnará contra qualquer pessoa ou animal. Assim vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. E com essas palavras, Moisés se virou e saiu do palácio. Nunca mais falaria face a face com Ramsés II. O próximo encontro seria apenas para testemunhar a devastação final. O que tornou esta 10ª praga diferente foi que Deus deu aos hebreus instruções detalhadas de proteção. Cada família devia sacrificar um cordeiro sem defeito. O sangue desse cordeiro devia ser passado nos batentes e na parte superior das portas de suas casas. Quando o anjo da morte passasse a meia-noite, ele pularia daí o nome Páscoa, menos Pesach, pular sobre as casas marcadas com sangue. Os hebreus também deviam comer o cordeiro completamente, assado, com ervas amargas e pão sem fermento, vestidos e prontos para viajar. Era uma refeição de partida. Após 430 anos de escravidão, a liberdade finalmente chegaria a menos, mas a um preço terrível para os egípcios. Alguns egípcios que haviam aprendido a temer o Deus hebreu também marcaram suas portas. As escrituras sugerem que um grupo misto de pessoas eventualmente saiu com os hebreus, egípcios que haviam visto a verdade através das pragas e escolheram o Deus de Israel. A tensão naquela noite era palpável. Os hebreus, dentro de suas casas marcadas, esperavam. Os egípcios em suas casas não marcadas, muitos sem nem saber o que estava por vir, dormiam ou realizavam seus rituais noturnos normais, e em algum lugar, invisível, mas inevitável, a presença divina se movia através do Egito, executando o julgamento final. O relógio avançava inexoravelmente para a meia-noite. A hora do lamento se aproximava. À meia-noite exata, a morte visitou o Egito. Não houve trovão, não houve vento, não houve sinal visível. Mas em cada casa egípcia, do palácio mais luxuoso à cabana mais humilde, o mesmo horror se desdobrou simultaneamente. O filho mais velho de cada família, menos fosse criança, Ruben ou o adulto, simplesmente parou de respirar. Não houve doença,
Não houve agonia prolongada. Num instante, estavam vivos. No próximo, mortos. No palácio real, o faraó acordou com um som que nunca havia escutado antes. Silêncio. O silêncio errado. Correu para o quarto de seu filho primogênito, o futuro faraó do Egito. Sua esperança de imortalidade através da linhagem. O jovem príncipe estava deitado pacificamente como dormindo, mas não estava respirando. Seu corpo já começava a esfriar. O grito do faraó ecoou pelos corredores do palácio. Não foi um grito de raiva, mas de dor pura, primal, absoluta. O grito de um pai que acabou de perder seu filho. E então, como se fosse um sinal, gritos similares começaram a ecoar por todo o Egito. Em cada casa, a descoberta simultânea. Mães correndo para os quartos dos filhos. Pais tentando acordar seus primogênitos. Irmãos menores chorando confusos, sem entender por que o irmão mais velho não acordava. O lamento começou como gritos isolados e cresceu até se tornar um coro de agonia que cobria toda a nação. A Bíblia registra de forma comovente: não havia casa no Egito onde não houvesse um morto. Pense nisso. Não uma aldeia, não uma cidade menos cada casa. Em uma nação de milhões, cada família experimentou perda simultaneamente. O impacto psicológico era inimaginável. Não havia vizinhos não afetados para consolar. Não havia parentes poupados para ajudar. Todos estavam igualmente devastados. Os servos do palácio, seus próprios primogênitos mortos, ainda assim correram para acordar o faraó. A notícia não parava de chegar. Os filhos dos nobres, mortos. Os primogênitos dos soldados, mortos. Até os primogênitos do gado, beceiros, potros, cabritos, todos mortos. Era uma praga que não fazia distinção de classe, riqueza ou poder. Do trono ao calabouço, a morte havia visitado igualmente. Mas o detalhe mais assombroso: em Gósen, entre os hebreus, não morreu uma única pessoa. Nem um único animal primogênito. Casas separadas, apenas por metros, tinham destinos radicalmente diferentes. Menos numa, lamento fúnebre. Na outra, silêncio vivo de famílias intactas. O faraó, ainda em suas vestes de dormir, mandou chamar Moisés e Arão no meio da noite. Não esperou até amanhã. Não realizou conselhos com seus oficiais. A urgência era absoluta. Quando os dois irmãos chegaram ao palácio, encontraram um homem quebrado. Não mais o Dias-rei arrogante, mas um pai destruído. Levantem-se, gritou. Sua voz rouca de tanto chorar. Saiam do meio do meu povo. Vocês e os israelitas. Vão. Adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos e seu gado como disseram. E vão. E abençoem-me também. As últimas palavras eram reveladoras. O faraó, que havia zombado do Deus de Israel, agora implorava por bênção. Mas não foi só o faraó. Os próprios egípcios comuns, em sua dor e terror, começaram a pressionar os hebreus a partir. Vão embora depressa, suplicavam, ou todos morreremos. Havia um medo palpável de que, se os hebreus permanecessem, mais julgamentos viriam. Talvez todos os egípcios morressem em seguida. E então aconteceu algo extraordinário, que poucos percebem. Os egípcios literalmente pagaram pela própria escravidão que haviam imposto. Em seu desespero por ver os hebreus partirem, deram a eles tudo o que pedissem: ouro, prata, roupas finas. Peçam o que quiserem, mas por favor, vão. Os hebreus que haviam entrado no Egito como escravos empobrecidos, agora saíam carregados com as riquezas da civilização mais próspera do mundo. A matemática é impressionante. Se, como alguns estimam, saíram 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O eixo do total poderia envolver 2 milhões de pessoas, ou mais. Imagine organizar a evacuação de uma cidade do tamanho de Houston ou Paris, à noite, com todos levando animais, carroças, pertences. E eles fizeram isso em questão de horas. Não houve tempo nem para o pão fermentar. As mulheres pegaram a massa crua, ainda sem fermento,
e a levaram em tigelas sobre os ombros. Essa pressa se tornaria um ritual permanente, menos até hoje. O pão ázimo da Páscoa judaica comemora essa saída apressada. A coluna de refugiados começou a se mover antes do amanhecer. Famílias inteiras, idosos apoiados nos jovens, crianças nos ombros dos pais, rebanhos sendo tocados, carroças rangendo sob o peso de tesouros e provisões. Eles haviam entrado no Egito como uma família de 70 pessoas nos dias de José. Agora saíam como uma nação. Mas aqui está a reviravolta final que surpreende a todos. O faraó mudou de ideia. Novamente, alguns dias depois, quando o choque inicial passou e o luto começou a se transformar em raiva, Ramsés II olhou ao redor. Sua força de trabalho havia sumido. Os campos estavam vazios. A economia estava paralisada. E seu orgulho ferido começou a falar mais alto que sua dor. O que fizemos? Perguntou aos seus oficiais. Deixamos Israel ir embora e perdemos seus serviços. Como se a escravidão fosse um favor que os hebreus deveriam agradecer. Reuniu 600 dos melhores carros de guerra do Egito, mais todos os outros carros disponíveis, e saiu em perseguição com seu exército. Os hebreus haviam acampado junto ao Mar Vermelho, quando viram a nuvem de poeira no horizonte. O exército egípcio se aproximava em formação de batalha. O pânico foi instantâneo. Foi porque não havia sepulturas no Egito que nos trouxe para morrer no deserto. Gritaram a Moisés. Seria melhor servir aos egípcios do que morrer aqui. Eles estavam encurralados. Mar à frente, exército atrás, montanhas dos lados. Era uma armadilha perfeita. O faraó provavelmente sorriu ao ver a situação. Finalmente, teria sua vingança. Mas Moisés estendeu seu cajado sobre o mar. E Deus enviou um vento leste fortíssimo que soprou a noite inteira, dividindo as águas. As paredes de água se ergueram de cada lado, e o fundo do mar se tornou terra seca. Os hebreus atravessaram 2 milhões de pessoas, caminhando entre paredes de água. Quando os egípcios tentaram seguir, suas rodas de carruagem começaram a emperrar na lama. O fundo do mar, seco o suficiente para as pessoas passarem, ainda estava macio demais para carros pesados. O pânico tomou conta dos soldados. O Senhor está lutando por eles contra nós. Assim que o último hebreu pisou em terra firme do outro lado, Moisés estendeu novamente seu cajado. As águas voltaram com força devastadora. O exército egípcio, menos carros, cavalos, soldados, foi engolido pelo mar. Nenhum sobreviveu. O Egito, que havia perdido seus primogênitos, agora perdia seu exército. A nação mais poderosa da terra estava de joelhos, não por guerra convencional, mas por desafiar o Deus de um povo escravizado. Os hebreus, do outro lado do mar, olharam para trás e viram os corpos de seus opressores na margem. E pela primeira vez, em 430 anos, eram verdadeiramente livres. Ali às margens do mar, eles não apenas testemunharam um milagre, eles entenderam seu propósito. Não eram mais escravos sem identidade. Eram um povo escolhido de Deus, destinados a carregar sua mensagem ao mundo. A história das 10 pragas não é apenas sobre julgamento divino. É sobre a libertação do impossível, sobre um Deus que ouve o clamor dos oprimidos, sobre como o orgulho pode destruir até os mais poderosos, e sobre o nascimento de uma nação que mudaria o curso da história humana para sempre. E tudo começou com um simples pedido: deixa meu povo ir.